A paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal do Amar e Servir que está acompanhando a gente. É um prazer ter vocês aqui estudando junto com a gente. E hoje a gente vai estar aprendendo mais da Palavra de Deus. E hoje é dia de carta nova, autor novo ou não. Quem sabe dizer? Até então, nós vimos aqui as cartas de Paulo, as cartas paulinas. Mas o livro de Hebreus, talvez seja Paulo, talvez não seja. Vamos ver hoje. E como Hebreus é uma carta extremamente rica em conteúdo, tem 13 capítulos, a gente decidiu dividir em duas partes o nosso estudo. Hoje a gente vai estar vendo Hebreus parte 1, que é do capítulo 1 ao 7. E na semana que vem tem a continuação desse estudo, com Hebreus do capítulo 8 até o 13. Mas, antes da gente entrar propriamente no conteúdo da carta, eu queria te fazer uma pergunta de modo ilustrativo. Se você recebesse a bênção de Deus de poder receber esse carro, essa Mercedes. Se Deus te abençoasse de uma forma especial e você tivesse esse carro tão luxuoso na garagem da sua casa. Imagina, será que depois de ter recebido um carro tão maravilhoso assim, será que a gente teria coragem de trocar esse carro, essa Mercedes, por um carro inferior, como esse? Um carro enferrujado, que, embora tenha tido muita utilidade no passado, hoje não tem mais, porque ele foi substituído por algo melhor. Agora imagina você não só olhar para a Mercedes, não esquece dela lá na sua garagem, mas ter uma experiência dentro dela. Imagina, o banco de couro legítimo, tração integral, tudo automatizado, 8 engrenagens. Imagina um passeio na Europa, uma brisa suave. Será que depois de ter tido essa experiência na Mercedes, a gente escolheria voltar para o outro carro? Certamente não. Porque a gente acabou de ter uma experiência superior. E essa ilustração vai servir muito para o nosso tema de hoje, porque a Bíblia nos relata de um povo hebreu que teve uma experiência no passado, mas que no Novo Testamento passou a viver algo novo. Porque a gente estuda aqui que muitos gentios se converteram a Cristo. Mas a verdade é que também muitos judeus naquela época aceitaram a Jesus. E no caso deles, eles haviam tido uma experiência no passado com Deus, com a lei de Moisés na antiga aliança. Mas agora, eles tinham uma nova experiência. Só que havia um problema. Existia uma perseguição tão grande a esses judeus que eles começaram a balançar na fé e ficar em dúvida se seria melhor a nova experiência ou voltar para os rudimentos, voltar para a antiga aliança. E é sobre esse povo que a gente vai tratar hoje. O povo hebreu que no Novo Testamento havia recebido a Cristo, mas estava em dúvida na sua fé. Então, a gente passa agora para as particularidades da carta aos Hebreus. E a brincadeira do início, será que é uma carta paulina? Será que não é? É porque ninguém sabe, na realidade, qual é o autor de Hebreus. Existe aí um mistério, porque até então, todas as cartas que nós estudamos aqui, todas as cartas de Paulo, havia uma identificação. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, e assim por diante.
Mas Hebreus começa não falando quem está escrevendo a carta e nem dizendo sobre o destinatário. Não fala quem recebe a carta. Então aqui a gente tem um mistério. Alguns acreditam ter sido Lucas, Paulo, Barnabé, mas ninguém sabe. O fato é que era uma pessoa que conhecia Timóteo, já que ele é citado nessa carta, e além disso, esse autor tinha um profundo conhecimento da cultura judaica. Agora, sobre os destinatários, aí já havia uma certeza maior por parte dos teólogos de colocar os hebreus, porque só um povo como esse seria capaz de entender com tanta profundidade figuras como Melquisedeque, Arão, Moisés, o sacerdócio, que é tão citado aqui nesse livro. E provavelmente o livro de Hebreus, ele foi escrito aí por volta de 65 depois de Cristo, porque em 70 depois de Cristo houve uma grande destruição do templo em Jerusalém. Então, por esse ter sido um fato tão grandioso na história do povo judeu, seria impossível o autor escrever depois desse acontecimento sem citá-lo, já que a destruição do templo, onde aconteciam todos os rituais ali e sacrifícios. Então, por volta de 65 depois de Cristo. E é um livro muito especial porque é o que mais cita o Antigo Testamento estando no Novo. Até se assemelha um pouco ao livro de Mateus nesse aspecto, em que a gente observa diversas citações, porque o objetivo do autor é mostrar que Cristo é o cumprimento de todos os rituais, todos os sacrifícios do passado. Mas ele fala para hebreus. E qual era, digamos assim, a Bíblia dos hebreus? O Antigo Testamento, que também faz parte da nossa Bíblia. Mas, naquela época, o Novo ainda estava sendo escrito. Então, ele precisava comprovar, com os argumentos dos hebreus, que Cristo é o Filho de Deus. E mais, que Cristo é o sumo sacerdote da nossa vida. Então, por isso, é o livro que mais tem citações no Antigo Testamento. O que torna ele um pouco complexo de ser estudado. Não é fácil, é preciso ter uma base do Antigo, mas também é o mais pedagógico para a gente entender por que tantos rituais do Antigo Testamento, por que tantos sacerdotes, qual era o objetivo disso tudo, para que isso apontava. E é isso que a gente vai ver hoje. O eixo temático de Hebreus é a superioridade de Cristo. Superior a tudo. Superior aos anjos, porque apesar deles serem dignos de tanta honra, tanto respeito, a gente vê na Bíblia diversos anjos agindo na história de Israel, anjos como Miguel, como Gabriel sendo citados na Bíblia. Mas apesar dessa grandiosidade dos anjos, eles são subordinados a uma autoridade superior, que é Cristo. Jesus também é superior a Arão, alguém que foi tão importante na história de Israel. Contudo, tá bom, vou deixar aí então. Contudo, acho que eu estou voltando, estou indo para frente. Foi, aqui. Alguém que foi tão importante na história de Israel, contudo, era apenas uma sombra, como sacerdote, daquilo que haveria de vir. Hoje a gente está com um visitante que tem o nome de sacerdote, o nome Finéias, que foi um dos filhos do sumo sacerdote Arão. Seja bem-vindo, inclusive. E a gente vai falar muito sobre sacerdote hoje. E diversos sacerdotes foram importantes na história de Israel. Contudo, Cristo é um sumo sacerdote superior a todos eles.
Também vamos falar de Moisés, que para o judeu é digno de uma reverência sem tamanho. Moisés foi alguém tão especial, mas tão especial para o povo judeu, alguém que recebeu a lei de Deus e que conduziu o povo do lugar de escravidão, que era o Egito, até pelo deserto, em direção à terra prometida. Mas Cristo é superior a tudo isso. E vai falar que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, iniciando aqui o capítulo 1, o autor começa estabelecendo a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Ele começa o livro de Hebreus dizendo: Deus outrora muitas e muitas vezes falou, e de diversas maneiras, através dos profetas aos pais, ou seja, aos nossos antepassados. E embora ele tenha se manifestado de diversas formas há muito tempo atrás, hoje, Deus tem se manifestado por meio do seu Filho. Ele nos fala por meio do Filho. E o Filho é superior a todo e qualquer profeta, porque o Filho é a exata expressão do ser de Deus. É o resplendor da glória de Deus. Ele é o Criador, mas também é o sustentador de todas as coisas pela sua palavra. Então esse é Jesus. E como que ele vai defender que Jesus é superior aos anjos? O autor dessa carta, utilizando diversos textos do Antigo Testamento, mostra que no passado, desde lá atrás, Deus já dizia coisas a respeito do Filho que ele nunca disse a respeito de anjos. Embora os anjos são muito importantes, estão na hierarquia celestial, existem aspectos muito específicos, lá desde os Salmos, que apontavam para Jesus. No Salmo 2,7, por exemplo, a gente vê Deus falando: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele estava falando a respeito de Jesus. E é interessante porque o Salmo 2 é considerado um salmo real, porque quando um rei da descendência de Davi era coroado, existia ali uma ideia de paternidade, dele ser considerado filho de Deus. E apesar desse seu significado original e aplicado ali no passado, esse texto apontava para o Filho de Deus unigênito, que é Jesus. Se a gente pegar o Salmo 45:7, fala que amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. A gente canta isso aqui. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Estava falando de Jesus. Salmo 110:1, quando a palavra de Deus fala, quando Davi fala: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, como Davi pode dizer, disse o Senhor ao meu Senhor? Como existem duas pessoas aqui com senhoria? Só pode ser o Deus Pai, que é Senhor, dizendo ao Deus Filho, que também é Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado sob os seus pés. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, porque toda a Bíblia é sobre Jesus. Não é só o Novo Testamento, mas também o Antigo. Então, esses hebreus estavam vivendo uma realidade nova. Não havia necessidade para eles de voltar lá para a lei de Moisés, voltar para as coisas antigas. Porque, embora todas essas coisas tivessem tido a sua utilidade,
de serem sombra do que haveria de vir, agora eles viviam algo novo. E é interessante que o autor de Hebreus começa falando de anjos, mas ele não começa falando de homens. Provavelmente, isso foi para mostrar que Cristo é superior a todas as coisas no âmbito celestial. E se ele é superior no âmbito celestial, também é, obviamente, no campo terreno. Porque como os destinatários dessa carta, como as pessoas que receberam essa carta, tinham uma reverência tão grande a Moisés, imagina, começar falando Jesus é superior a Moisés. Embora seja verdade, embora seja isso que o autor vai falar no capítulo 3, aqui ele começa de forma a não gerar uma antipatia nos leitores. Então começa dizendo que Cristo é superior aos anjos. Mas claro, se ele é superior aos anjos, ele é superior a todos os homens, inclusive superior a todos os grandes líderes de Israel. Esse é Jesus. Mas fica uma dúvida. Quem são os anjos? Hebreus 1,14 vai dizer: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Na mente de muitas pessoas fica uma curiosidade. Puxa, os anjos são seres celestiais, mas qual é a função deles? Eles são servos. E servos muito importantes para cuidado daqueles que hão de herdar a salvação, que agem ao nosso favor no mundo espiritual. Mas como servos, eles estão subordinados a Cristo, que é superior a eles. E aí a gente vai agora para o capítulo 2 de Hebreus. E é um capítulo muito especial por tratar a humanidade de Jesus. O sumo sacerdote Jesus, ele é misericordioso e ele é fiel. Qual era a função de um sumo sacerdote no Antigo Testamento? O que ele fazia? Bem, se a gente pegar lá o livro de Êxodo, de Levítico, a gente percebe que o sacerdote tinha a função de representar o povo diante de Deus. Ele era um mediador. Então, ele ia até a presença de Deus com sacrifícios, porque o povo pecava e havia necessidade de Deus ser propício ao povo. Havia necessidade de Deus perdoar os pecados do povo. Então, essa era a função do sacerdote. E todos os dias, os sacerdotes realizavam diversos sacrifícios e ofertas a Deus para que o povo fosse perdoado. Mas e um sumo sacerdote? Qual é a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote? Havia um dia, todos os anos, um dia estabelecido por Deus na história de Israel, em que o sumo sacerdote, e somente ele, nenhum outro, deveria entrar num espaço reservado, no tabernáculo na época, que depois, muitos anos depois, veio a estar no templo, mas na época de Moisés no tabernáculo. E esse local reservado era protegido por um véu e era chamado Santo dos Santos. O lugar mais santíssimo de todos, onde ali havia a presença de Deus sendo representada pela Arca da Aliança. E esse sumo sacerdote, que o primeiro foi Arão, irmão de Moisés, ele realizava um sacrifício e aspergia sangue sobre o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca, que era toda revestida de ouro, com 2 querubins. Tudo aquilo representava a presença de Deus naquele local. E por que propiciação? Porque era para Deus ser propício ao povo, ou seja, estar em favor do povo,
para pacificar a Deus, que ficava com certeza irado pelo pecado do povo de Deus. Esse era um sumo sacerdote. Mas naquela época, era um sacerdote humano que conhecia as nossas fraquezas. E todo sacerdote, todo sumo sacerdote, para representar o povo, ele precisa conhecer as fraquezas do povo. Arão conseguia se identificar muito bem com o povo de Israel. Até porque ele deveria fazer sacrifício por ele mesmo, porque ele mesmo, sendo humano e pecador, sendo homem, ele pecava e deveria fazer sacrifício pelo povo. Havia ali uma identificação. E Cristo, quando assumiu a forma humana, embora não tenha pecado em momento algum, também se identifica conosco, porque Ele conhece todas as nossas tentações e todo o nosso sofrimento. Porque Ele mesmo foi tentado, mas sem pecado. Então, nós temos um sumo sacerdote que não é, digamos assim, como a gente pode pensar, alguém autoritário demais e que institui uma regra e não conhece a necessidade e tem que ser assim e não importa o que você está sentindo, não importa o que você está passando. Não. Nós temos um sumo sacerdote que nos instrui o caminho que devemos seguir, mas tem compaixão de nós, porque conhece as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas fraquezas, porque Ele mesmo assumiu a forma humana. Isso é algo que nos deixa maravilhados. E que às vezes a gente esquece, mas não deveria, porque Jesus foi 100% homem, embora sem pecado, e 100% Deus. E às vezes a gente olha para Jesus e parece tão distante, sabe? Lá no alto e a gente aqui. Mas não é distante assim, porque Ele, um dia, veio a esse mundo e ficou assim, no nosso nível. Nessa última sexta-feira, com a graça de Deus, eu e minha turma terminamos o segundo período da faculdade. Significa que 2 matérias muito importantes e difíceis já passaram, que é a Anatomia 1 e a Anatomia 2. Quem é aí da área da saúde vai saber. A Bianca já está com o olhar de, eu sei, é muito difícil, né? E é interessante nessa matéria que a gente observa diversos corpos abertos. Não vou aprofundar, porque pode dar um nervosinho. Mas eu lembro que nas idas ao laboratório, eu ficava, às vezes, desanimada pela quantidade mesmo de conteúdo a ser estudado, vários alfinetes, e que artéria é essa, que nervo é esse, que músculo é esse. Mas, às vezes, um pensamento que me vinha à mente e deixava a coisa mais interessante era o de que Jesus foi humano. Isso é algo doido da gente pensar que Ele foi humano. Porque se Ele foi humano, Ele teve os mesmos nervos que a gente tem, a mesma sensibilidade à dor, as mesmas necessidades físicas, tudo. Então, Jesus é alguém que nos conhece porque Ele esteve, digamos assim, na nossa pele. Ele é considerado um homem de dores. Embora sem pecado, Ele foi homem. Então, Ele conhece o que a gente passa todos os dias. Ele conhece todas as nossas limitações. Lá no versículo 18, diz o seguinte: pois naquilo que Ele mesmo, Cristo, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, não temos um sumo sacerdote arbitrário e distante de nós, nada disso. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, que é chamado misericordioso e fiel, porque Ele sabe o que é sentir dor. Ele sabe o que é sofrer.
pensa agora nos ciclos da vida. Ele não nasceu adulto. Ele se fez vulnerável como um feto. Frágil como um recém-nascido. Precisou ser amamentado por Maria, aprendeu a andar, aprendeu a falar, teve o desenvolvimento como qualquer criança. Cresceu, deve ter sentido a dor de crescer que a gente sente. Perdeu pessoas queridas, chorou, foi tentado no deserto. Esse é o sumo sacerdote que nós precisávamos. Alguém que se compadecesse de nós. Mas não bastava só conhecer a nossa condição. Precisava ser um sumo sacerdote para fazer o sacrifício definitivo, de uma vez por todas, para que nós, que temos todos os pecados, fôssemos justificados, fôssemos perdoados e assim santificados. Esse é o nosso sumo sacerdote. E no capítulo 3, é aí que vai mexer mais provavelmente com os destinatários dessa carta, é que o autor diz: Jesus é superior a Moisés. E por que Moisés foi tão importante na história de Israel? A começar pelo seu nascimento. Desde quando era um bebezinho, Moisés foi protegido por Deus. Quando havia uma lei, quando havia uma ordem do faraó de jogar todos os meninos no Nilo, do povo hebreu, e ele foi protegido por Deus numa cestinha. Não foi devorado pelos crocodilos do Nilo, foi levado para o palácio pela própria princesa do Egito. E ali foi cuidado, recebeu também cuidados da própria mãe. Então ali já se percebe que era um menino especial. E ele cresceu, passou um tempo no palácio, depois saiu, foi lá para o deserto, fugiu por ter matado um homem. Teve uma grande experiência com Deus, com a sarça ardente. Então era um homem que ouviu a Deus e que Deus o chama para tirar o povo dele do Egito, para liderar o povo de Israel. E aí, então, a partir daquele momento, as experiências com Deus só aumentaram na vida de Moisés. Ele tirou o povo do Egito, foi o homem escolhido por Deus para ser instrumento para abrir o Mar Vermelho para o povo passar. Liderou o povo por todo o deserto, recebeu de Deus a lei, escrita pelo próprio Deus. Alguém que se relacionava com Deus de uma maneira especial, alguém que viu a glória de Deus passar, alguém que falava com Deus face a face, como a um amigo. E não acabou, porque mesmo depois de morrer, o corpo de Moisés foi disputado entre os seres celestiais. Esse foi Moisés. E para um povo que conhecia tão bem a sua história, para um povo que conhecia tão bem os seus líderes e especialmente conhecia tão bem Moisés, era difícil relacionar Jesus ao Antigo Testamento. Por isso, tantas citações mostrando, ei, está aqui na sua Bíblia. Todos esses textos falam de Jesus, do Messias. E Moisés foi, sim, muito importante. Aqui o autor não desonra Moisés de maneira nenhuma. Ao contrário, ele fala, Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, significando em todo o povo de Deus. Moisés foi um líder fiel, mas um líder servo, porque ele servia o Senhor dos Senhores. Ele servia a Cristo. E ele era uma figura que apontava para o próprio Cristo.
Moisés teve uma importância sem tamanho na história dos judeus, mas ele estava servindo aquele que é fiel e que é sobre a casa de Deus. Imagina uma casa esplêndida, linda, perfeita. E um construtor fez essa casa. Quem seria digno de maior glória? A casa ou aquele que fez a casa? Um instrumento ou aquele que usa o instrumento segundo a sua vontade? Sem dúvida alguma, o construtor da casa é digno de maior honra do que a própria casa. É assim também na história de Moisés. Ele foi fiel como casa, mas Deus é o edificador de tudo. O construtor é digno de maior glória do que a casa. Logo, Jesus é superior a Moisés. Mas não para por aí as comparações que vemos no capítulo 3. Até agora, o autor comparou Moisés com Jesus. Mas existe também uma advertência contra a incredulidade. Nos versículos 7 e 8, diz assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto. Agora, o autor põe em xeque a igreja. Já comparou Moisés, Jesus. Agora ele compara a igreja, o povo hebreu que havia aceitado a Cristo, com o povo de Israel, liderado por Moisés. Então ele começa com essa advertência: não endureçais o vosso coração, como no tempo em que o povo se rebelou no deserto. Mas é interessante que essa não é a primeira vez que esse texto aparece na Bíblia. Olha o que diz lá em Salmo 95, também nos versículos 7 e 8. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Olha só, encontramos mais uma citação aqui. E essa citação faz referência a um episódio muito icônico e que representa de maneira muito clara a rebelião que havia no coração do povo de Israel. Porque Moisés liderou um povo que constantemente murmurava no deserto. Um povo que, embora contemplando os milagres de Deus por 40 anos, duvidava da capacidade do Senhor de sustentá-los no deserto. Maná caindo do céu. As roupas deles, os sapatos, não se desgastavam as sandálias. Tinha água, saía água da rocha para eles beberem. De dia, porque a gente sabe que no deserto é muito quente, havia uma nuvem. E de noite, porque no deserto a noite é muito frio, havia uma coluna de fogo para que termicamente eles estivessem seguros. É bem verdade que o deserto, não só para eles, mas na nossa vida, representando as dificuldades, é um lugar de dificuldade. É um lugar árido, difícil. Mas também não deixa de ser um lugar em que Deus se revela a nós de maneira especial. Não deixa de ser um lugar em que Deus opera milagres. E pode sair água da onde a gente menos espera. Água da rocha. Pode vir a provisão de onde menos esperamos. Maná caindo do céu. Isso é um milagre. E o nosso Deus, Ele faz essas coisas. Mas o nosso coração não deve estar incrédulo.
endurecido. E por que faz referência a Meribá, como no dia de Massá no deserto? Lá em Números, se não me engano, capítulo 20, do 1 ao 13, nos conta a história das águas de Meribá. E eu quero contar essa história rapidinho para a gente relembrar, porque ela é muito importante para a gente entender como esse povo murmurava contra Deus. A Bíblia nos conta que nessa região de Meribá não havia água para o povo. Então eles começaram a se ajuntar e a discutir com Moisés e com Arão por que eles haviam saído do Egito. Não havia água nem para eles, nem para os rebanhos, nem para os seus animais. Por que eles saíram do Egito? No Egito tinha romãs. No Egito havia uvas, água à vontade. No Egito havia cereais. No deserto, para quê? E naquela hora, Moisés e Arão se prostram diante de Deus. E Deus fala para Moisés falar a rocha. Mas naquele momento, o povo despertou tanto a ira de Moisés, que Moisés bate 2 vezes com a vara sobre a rocha. E como resultado, saiu água da rocha. Teve o resultado esperado e desejado. Mas nada do que havia acontecido ali, nem por parte de Moisés, que não fez exatamente o que ele deveria fazer, que era falar e não bater a rocha. E muito menos por parte do povo, que constantemente reclamava de Deus, nada do que ocorreu ali agradou a Deus. Em relação a Moisés e Arão, o que acontece com eles, fica de lição de casa. Lê Números 20 para matar essa curiosidade, porque eles também sofreram punição. Mas em relação ao povo, esse evento e muitos outros que se repetiram na história, de murmuração, de reclamação, de duvidar de Deus, fizeram com que o povo não entrasse na terra prometida. Com exceção de 2 homens, Josué e Caleb, aquela geração não entrou no que a gente vai ter na Bíblia como o descanso de Deus. O descanso de Deus é algo muito especial porque a gente pensa em Canaã, a terra prometida, como um descanso geográfico e físico. E a maior parte daquela geração não entrou. Seus filhos entraram, mas não eles. Eles que peregrinaram por mais tempo no deserto, não entraram, morreram, seus corpos caíram no deserto. E por que o descanso de Deus ele é tão destacado na Bíblia? E principalmente na cultura judaica, a gente vê isso tão claro. Eles têm, por exemplo, o Shabá, o sábado, que representa o dia sagrado do descanso. Lá em Levítico, a gente vê ordenanças para que, em certos anos, o povo não cultivasse a terra, desse descanso à terra. Então, o tempo inteiro as tradições deles apontavam para um descanso. Não só apontavam para algo futuro, como revelavam que, no passado, lá em Gênesis, depois de ter completado a criação, o próprio Deus descansou das suas obras. Então, há aqui um movimento de, olha lá no passado, Deus descansou, e também olha lá para o futuro. Deus nos preparou um descanso. E esse descanso de obras, ele é centrado em Jesus. E é centrado também na nossa entrada na Canaã celestial. Então, a Bíblia nos fala que existe um descanso preparado para nós. Não só para nós que somos gentios. A gente talvez possa imaginar assim,
povo de Israel, parte dele, né, entrou na terra prometida com Josué, com Caleb, então eles receberam descanso. Nós que somos aqui gentios vamos receber descanso no céu? Não. Todos nós precisamos entrar num descanso, tanto gentios como judeus. É por isso que a Bíblia vai dizer, depois de Josué, que ainda resta um descanso. E se esse descanso resta, é porque a gente tem uma missão. Tanto judeus, tanto gentios, precisamos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. Então a gente vai ler aqui um versículo 11, que diz o seguinte: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Deus tem uma promessa de descanso para todos nós, mas para chegar no descanso é necessário se esforçar. E se esforçar está presente também na nossa jornada, porque Hebreus é sobre fé, Hebreus é sobre esforço também, Hebreus é sobre perseverança, é sobre não deixar de se reunir como igreja, como nós estamos fazendo aqui. É sobre a gente constantemente encorajar uns aos outros. E quando a gente fala de esforço, dá um certo choque, porque parece às vezes, mas tão distante de graça, de favor imerecido, esforço. De maneira nenhuma. Porque se o autor tivesse parado no versículo 11, falando só de esforço, talvez muita gente pensaria que o fardo é pesado demais, que é muito difícil entrar nesse descanso, porque é só esforço. Mas, na realidade, ele continua o texto. E a gente vai ver, a partir do versículo 14, ele dizendo: visto que temos um grande sumo sacerdote, de novo remetendo a Cristo, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Assim, aproximemo-nos do trono da graça. O trono é onde emana graça, a fim de recebermos misericórdia que nos ajude no momento de necessidade. No versículo 11, ele falou de esforço, mas ele continua o texto e fala, olha só, existe esforço, mas eu também sou humano, eu sei que não é fácil a caminhada com Cristo. Eu sei que tem muitas dificuldades, eu sei que tem perseguição, eu sei que às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar, a gente pensa em voltar atrás, em retroceder. Mas existe um trono de graça, existe um local, existe uma pessoa, um grande sumo sacerdote, para onde a gente pode correr, para onde a gente pode pedir ajuda, para onde a gente pode estar perto dele. O nosso grande sumo sacerdote, lembra? Ele é misericordioso e ele é fiel. Então, apesar da gente se esforçar, e isso continua valendo para a igreja do Senhor, existe graça também na caminhada. E essa graça é no trono de Cristo. No capítulo 5, vai continuar tratando que Jesus é o nosso sumo sacerdote e que ele foi designado por Deus. Arão, o primeiro sumo sacerdote da história de Israel, também havia sido designado por Deus. Mas há algumas grandes diferenças. No caso de Arão, por ele ser pecador, ele precisava fazer sacrifício para ele e para o povo. E em Cristo, a gente vê um sacrifício pelo povo, já que Cristo nunca pecou. E além disso, quando se trata dos sacrifícios da antiga aliança, eram sacrifícios diários,
contínuos. Todo o tempo precisava fazer. Mas quando Cristo veio, ele fez um único sacrifício, mas que valeu por todos os anteriores. Todos os anteriores, eles são cumpridos na pessoa de Jesus. Lembra do propiciatório? Da tampa da Arca da Aliança, em que ali se aspergia o sangue para pacificar a ira de Deus, para que Deus fosse a favor do povo? É como se na cruz do Calvário, ali, fosse um propiciatório, porque ali não só foi aspergido, mas foi completamente derramado um sangue para que Deus fosse ao nosso favor. Nós que cremos que em Cristo somos salvos. Esse é o nosso sumo sacerdote. E nos versículos 8 e 9, a gente tem uma grande lição sobre a trajetória dele, sobre como isso influencia na nossa própria trajetória. Foi. E diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo sofrimento e tornou-se o autor da salvação para os que lhe obedecem. Isso é algo muito bonito da gente aprender e difícil da gente viver. Quando a gente pensa num filho de alguma autoridade, num herdeiro, que nasceu em uma condição muito especial, a gente pensa em uma pessoa privilegiada. Uma pessoa que não passa por nenhum tipo de provação ou sofrimento. Mas com Jesus é diferente. Ele que é filho da maior autoridade de todas, o próprio Deus Pai, que nasceu, na realidade a gente fala em nascer, mas Jesus é eterno, então ele não tem início e não tem fim. Ele nasceu aqui na terra, veio na pessoa de Jesus, mas ele sempre existiu. Eternidade passada, eternidade futura, não tem nem princípio de dias e nem fim de dias. O fato dele ter nascido se remete à sua encarnação. Mas ele que sempre viveu, sempre reinou numa condição tão especial na eternidade, ele, nessas condições, embora sendo filho, decidiu sofrer. Essa é uma grande lição de humildade. O próprio Filho de Deus escolheu tomar um corpo vulnerável e frágil como o nosso. Um corpo cheio de limitações, cheio de fraquezas, com dores. E ele, pelo sofrimento, aprendeu obediência. Agora, quando a gente pensa na nossa vida, a gente lembra que, às vezes, e na maior parte das vezes, para falar a verdade, é muito diferente a nossa postura. Se tem uma situação de sofrimento, a gente não vai querer aprender com ela. A nossa primeira atitude, numa situação difícil, é rejeitar o sofrimento. Como que a gente faz isso? Murmurando, reclamando, se indignando contra Deus. Por que eu? Por que não tal pessoa? O que eu fiz para merecer isso? Não, eu devo ter tacado pedra na cruz. A gente logo reclama. Mas o sofrimento é uma oportunidade de aprendizado, porque o próprio Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento e tornou-se o autor da salvação para os que lhe obedecem. Então, que o sofrimento na nossa vida seja encarado dessa maneira, uma oportunidade de nós aprendermos e de sermos semelhantes ao autor da nossa salvação. No capítulo 6, já caminhando para o final, a gente tem um chamado
a perseverança. A gente já falou aqui de esforço, já falou aqui de graça. E na vida do crente, é preciso que a gente tenha perseverança. É preciso que a gente tenha diligência, dedicação em continuar na caminhada. Porque vem sim, muitas oportunidades para a gente desistir. Mas para a gente herdar a promessa, é preciso que a gente tenha fé e paciência. Fé e longanimidade, longo ânimo, paciência de enfrentar as situações. Para defender isso, o autor nos mostra a história de Abraão. Ele nos lembra que Abraão, bem conhecido por todos nós, recebeu uma promessa. Deus o abençoaria e faria dos seus descendentes muito numerosos. Mas será que essa promessa se concretizou imediatamente? Demorou muitos anos. Primeiro, para que ele tivesse o primeiro filho de Sara, né? Ele já tinha Ismael e só depois veio Isaac. E depois para que esses descendentes se tornassem numerosos e abençoassem toda a terra. Mas ele herdou uma promessa. E ele foi fiel a Deus, ele teve fé, ele é chamado de pai da fé. E ele teve paciência. É assim com a gente também. Nós recebemos uma promessa de salvação, uma promessa de descanso, de entrar no descanso. Mas para a gente viver isso, para a gente herdar a promessa, é necessário que nós tenhamos fé e paciência. Nos versículos 11 e 12, diz assim: continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para plena certeza da esperança, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Não basta só começar bem na vida cristã. É necessário completar a carreira, como Paulo vai dizer. É necessário guardar a fé. É necessário terminar bem. Então, por isso, que essa diligência, essa dedicação que a gente tem para com Cristo, o nosso compromisso com Ele, com sua igreja, deve nos acompanhar até o fim da nossa jornada. A nossa igreja tem muitos irmãos idosos e é maravilhoso porque a gente vê neles esse exemplo de perseverança. Imagina quanta coisa eles já passaram. Nossos irmãos de 70, de 80, de 90 anos, quantas dificuldades eles já sofreram, quantas perdas. Mas eles são perseverantes. E eles ainda não terminaram a jornada. Pelo contrário, eles prosseguem nessa corrida. E eles serão fiéis até o fim a Cristo. Eles são os nossos exemplos. E, por fim, a gente tem o nosso último capítulo de hoje, capítulo 7, em que, concluindo toda essa ideia, o autor nos fala de uma aliança superior. A gente já viu que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Arão, a todos os sacerdotes, a Moisés. E Jesus, ele é a garantia de uma aliança superior, porque a antiga aliança já passou, já está ultrapassada. E agora vem uma nova aliança da parte de Deus, que se dá por meio do sangue de Cristo. E essa aliança superior se dá por meio de Cristo, que, repare bem, não é da tribo de Levi. Quando a gente canta aqui, ele é o leão da tribo de? Jesus é o leão da tribo de Judá.
Mas o que tem de errado nisso? Judá, Levi, o que é isso? Na lei, o sacerdote, ele deveria ser da linhagem de Levi. Tanto Levi como Judá foram filhos de Jacó, que depois veio a ser chamado de Israel. E o nome de cada um dos filhos de Israel se tornou o nome das tribos de Israel, dos grupamentos, das famílias, das linhagens. Então, todo sacerdote no Antigo Testamento, para provar que ele era sacerdote, ele tinha que mostrar ali, genealogia, filho de quem, filho de quem, filho de quem? Filho de Levi. Que depois, filho de Arão. Na época de Levi ainda não havia sacerdote, então teve um grande tempo, povo no Egito, e é depois, no deserto, que Deus institui o sacerdócio e diz que os sacerdotes devem ser filhos de Levi, filhos de Arão, descendentes de Levi e de Arão. E Jesus está diferente da lei. Porque a lei representa uma antiga aliança. Se tem mudança de sacerdócio, agora da família de Judá, da linhagem de Judá, é porque tem mudança de aliança. Isso é significativo. Na antiga aliança, seguindo a lei, o sacerdote deveria ser levítico. Mas houve uma mudança aqui, uma atualização. Agora, Deus nos enviou o sumo sacerdote, que instituiu uma nova aliança. E Jesus não é da ordem levítica. Ele é de uma outra ordem, que o autor de Hebreus chama a ordem de Melquisedeque. Ixi, agora complicou. Quem é Melquisedeque? Lá em Gênesis 14, quando a gente está lendo sobre a história de Abraão, a gente vê que quando Abraão estava voltando de uma guerra em que ele derrotou os reis, uma guerra em que o seu sobrinho Ló estava envolvido, Abraão se encontra com um homem, rei de Salém, e Salém tem um significado de shalom, de paz. Rei de uma cidade, naquela época, como se fosse um prefeito de hoje em dia, né? As cidades tinham reis. Sacerdote do Deus Altíssimo, embora no meio de diversos povos pagãos que adoravam outras divindades. E essa pessoa era muito misteriosa. Esse homem se encontra com Abraão, levando pão e vinho, embora o autor de Hebreus não vai se aprofundar nessa parte curiosa, porque pão e vinho nos lembra a ceia, mas ele tem ali um momento de comunhão com Abraão também. E Melquisedeque abençoa Abraão. Ele, sendo superior, abençoa o inferior. E Abraão dá o dízimo a ele de todos os despojos. Ou seja, tudo que ele conseguiu na guerra, ele dá 10% para Melquisedeque. O dízimo ele foi instituído depois, muitos anos depois disso ter ocorrido. E também o sacerdócio. Mas é interessante que muitos anos antes de Arão ter existido um sacerdote do Deus Altíssimo. E é isso. Só isso. A gente não sabe mais nada de Melquisedeque, porque a Bíblia não conta sobre ele, além disso. Qual foi a mãe dele? E o pai? Quando ele nasceu? Quando ele morreu? O que ele fazia? Por que ele levou pão e vinho? Como ele conheceu a Deus? Quem era Melquisedeque? Essa resposta, assim como a resposta de quem foi o autor de Hebreus, fica um mistério. Alguns acham que foi um descendente de Sem, um dos descendentes do filho Sem, filho de Noé, que continuou servindo a Deus.
Alguns acham que foi uma cristofania, ou seja, uma manifestação de Jesus antes da encarnação como conhecemos. Alguns acreditam no Espírito Santo. Enfim, não tem como a gente bater o martelo em quem foi Melquisedeque. Mas o fato é que a importância dele se dá em quem ele representava, quem Melquisedeque apontava, quem ele simbolizava. E não era nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Porque Melquisedeque, o autor de Hebreus diz, sem pai, sem mãe, sem linhagem sacerdotal, sem princípio e sem fim de vida, ele continua sendo sacerdote do Deus Altíssimo. E quando a gente pensa em Jesus, que é eterno, embora tenha nascido, morrido, ressuscitado, Jesus sempre existiu antes da encarnação, antes da criação, antes de tudo, e sempre existirá. Então, também é alguém sem princípio e sem fim de vida, e sem linhagem sacerdotal levítica. Ele não era descendente de Arão, mas ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque é um sacerdócio diferente, e que é um sacerdócio de uma nova aliança. Agora, não baseada nas leis de Moisés, não baseada nos rituais de sacrifício. Todos os dias sacrificava o animal. No dia da expiação era um dia especial, tinha que entrar no Santo dos Santos, aspergir o sangue. Não. O autor de Hebreus está dizendo para o povo, isso já passou. Isso é a antiga aliança. Porque agora nós temos um sumo sacerdote que adentrou, não o Santo dos Santos do tabernáculo ou do templo, mas que adentrou os céus, depois de ter feito a própria propiciação, ele mesmo. O nosso sumo sacerdote, ele não é só aquele que leva o animal e sacrifica. Ele é aquele que vai diante de Deus e se sacrifica em nosso favor. Esse grande sumo sacerdote adentrou os céus e essa esperança é como âncora da nossa alma, porque ele é a nossa garantia de entrar no descanso e de viver com Deus para sempre. Por fim, a gente encerra o nosso estudo com esse texto aqui. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Era de Jesus que a gente precisava. Amém? Pastor?